Veja só, a Câmara aprovou, pluga aí a reportagem da Folha, a Câmara aprovou a castração química para condenados por pedofilia. O texto segue agora para o Senado. Vitória Azevedo informa que a medida foi incluída no projeto que determina quem tiver a condenação com trânsito em julgado, aquela que não dá mais para recorrer por esse tipo de crime, terá seus dados, inclusive fotografias, tudo ali cadastrado no Conselho Nacional de Justiça. A proposta é de autoria do Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão. A lei que determina a castração química de pessoas condenadas por pedofilia. Os deputados aprovaram um destaque para incluir a emenda do Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, com esse procedimento ao projeto, tá? Então foi o Ricardo Salles que trouxe esse detalhe, né, ao projeto. O destaque foi aprovado por 267 votos contra 85, 14 pessoas se abstiveram. O texto ainda vai ser analisado pelo Senado. Os parlamentares da oposição comemoraram o resultado da votação, orientaram contra o governo, o PSB e a Federação PSOL e Rede, os dois maiores blocos da casa, que reúnem juntos 307 deputados, liberaram suas bancadas, assim como a Federação PT, PCdoB e PV. O presidente da bancada evangélica, Silas Câmara, orientou o voto favorável. A emenda aprovada determina que a castração química vai ser realizada por uso de medicamentos inibidores da libido, seguindo termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. A sessão foi marcada por bate-boca entre parlamentares que são contra e a favor a essa medida. Os que são a favor pressionaram os colegas a votar a favor, disseram que eles estariam protegendo pedófilos e estupradores, e estupradores. Segundo Gonçalves, por exemplo, do PL do Rio Grande do Norte, a esquerda quis taxar a direita como defensores de estupradores, com a decisão sobre o aborto, né? Porque, lembra, o pessoal da direita quer proibir aborto de meninas estupradas. E aí falou que isso não é uma questão ideológica. Se o cara cometeu um crime contra uma criança, quem é a favor de castrar esse vagabundo, bandido ou quem não é? Ele falou. Já os que são contra rebateram o argumento, disseram que há outras políticas para tratar sobre o assunto. E o que estava sendo discutido na Câmara seria lamentável. O Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, também falou sobre isso e disse que os parlamentares que defendem essa proposição são irresponsáveis. O crescimento dos abusos da pedofilia pela internet são gritantes e alarmantes no país. Os mesmos deputados que estão fazendo esses discursos para engajar com falácias as pessoas votam contra o controle da internet para poder, inclusive, perseguir os pedófilos em nome de uma liberdade que tem como pano de fundo fazer um engajamento irresponsável para dividir a sociedade brasileira. Essa é a discussão. Castração química para pedófilos. Bom, Cris, quero a sua avaliação. É um tema que engaja, né? Porque é um tema que chama a atenção. Estamos aqui falando sobre ele. Quero saber se, na sua avaliação, que pesquisa sobre o tema, se ele de fato é efetivo, se ele de fato pode trazer alguma consequência prática na redução desse tipo de crime. Não é efetivo e não vai reduzir esse tipo de crime, Diego. Eu vou te explicar por quê. Ser contra um projeto de castração química não tem nada a ver com proteger estupradores e pedófilos. As coisas estão se misturando numa medida que Diego, demagoga e midiática e que não serve para prevenir, muito menos para remediar, não vai na razão do problema. Eu vou explicar aqui cada ponto. Eu anotei ponto a ponto para a gente falar bonitinho sobre cada um deles, porque isso é uma coisa muito séria, porque é fácil no senso comum a gente ter raiva de quem comete esse tipo de violência sexual contra crianças e dizer, tem que castrar. Só que a gente está misturando os temas. Então, para começo de conversa, quem comete crime sexual não faz isso por excesso de libido, por prazer. Faz isso porque é um exercício de poder, é um exercício de subjugar a criança, o adolescente, a mulher e mostrar poder e ter algum tipo de prazer com isso. Não adianta você fazer castração química
para acabar com este problema. A prevenção, obviamente, está na educação, na reeducação social, é assim que a gente vai acabar com esse problema. Depois, se a gente for pensar, esse crime de violência sexual, que é um crime muito comum, muito frequente no Brasil, especialmente contra meninas e meninos, esse crime tão frequente acontece muitas vezes dentro de casa e na maior parte das vezes a criança nem consegue dar nome a esse crime, não consegue pedir ajuda. Então o percentual, Diego, de homens que são punidos pelo crime de pedofilia, de violação sexual de crianças, é muito, muito, muito ínfimo, pequeno em relação a todo o número de vítimas de crimes que existem no Brasil. Então, você já está pegando um percentual muito pequenininho, e aí desse percentual pequenininho você está causando ali uma consequência de libido que não vai também resolver nada. Então, quer dizer, essa solução não é uma solução, ela é uma solução bandeirosa, demagoga, né, que quer dizer que você está fazendo alguma coisa e não está atingindo a razão ali, a raiz do problema, né, que é esse exercício de poder, que é o pai que está estuprando filha, o padrasto, o avô, que muitas e muitas vezes nem é denunciado. Você cortar quimicamente a libido dessas pessoas não vai fazer com que elas parem. O que vai fazer com que elas parem é a gente fazer uma reeducação e um outro tipo de inserção social. Então, Diego, eu não concordo com esse projeto. Eu acho que ele é um projeto realmente equivocado e tenho dúvidas também, Diego, sobre quem está votando nesse projeto, se essas pessoas de fato estão preocupadas com as crianças vítimas de violência sexual no Brasil, ou se elas estão preocupadas em jogar para a torcida e conseguir com isso votos. Porque eu vejo, Diego, como jornalista que cobre esse tema, quase que exclusivamente hoje em dia, violência sexual contra crianças e mulheres, eu posso dizer, Diego, que eu vejo muito pouca gente, especialmente na Câmara e no Senado, preocupada de fato em proteger as crianças e as mulheres no Brasil. Quem trabalha com proteção com esse tema de violência sexual e com proteção a meninas e mulheres vítimas de violência, tem que, assim, sofre muito para batalhar por ajuda, mesmo a luta na justiça é um périplo, sabe, Diego, não é fácil buscar punição para quem comete esses crimes. Então, me parece que estão jogando para a torcida, me parece que é um tema que causa bem menos indignação de verdade do que esse projeto faz parecer. Com certeza. Cris, eu confesso, eu não tenho uma opinião embasada porque eu não estudei sobre o assunto, então nem posso aqui dar a minha opinião, se eu acho que é favorável, que eu sou favorável ou contra a castração química. Você traz dados, traz informações, traz estudos sobre o assunto que sempre nos ajuda a tomar aqui, a trazer avaliação. O Thales quer falar, eu já passo a palavra para você, Thales. Só para dizer que tem isso, né? Porque tem gente que se mostra defensora das crianças. É claro que a gente fica indignado. Eu mesmo acho que esses canalhas, vagabundos, para usar todos os termos que são usados, né? Eles devem pagar e pagar muito pelo que fizeram. Agora, a gente se pergunta, né? Qual que é a motivação de um projeto como esse? É de fato ajudar as meninas? Será que na prática eles têm outra atitude na outra ponta? Quer dizer, eles estão preocupados com as meninas que já sofreram abuso, como elas estão seguindo a vida, tendo tratamento psicológico, tendo acompanhamento social, por exemplo. Muitas vezes não estão, né? Porque acompanhar isso não dá voto. Agora, chegar na tribuna e gritar que vai castrar o estuprador, isso traz voto. E muitas vezes a gente cai nesses discursos rasos, né? E chama, inclusive, quem coloca luz nesses assuntos de defensor de bandido e de estuprador. Não, só é um outro lado de enxergar a história, né? De enxergar a história, porque eu também acho que estuprador aqui, na minha avaliação, né, de quem acompanha isso, tem que pagar pelo crime, que é um cara, tipo assim, que deve sofrer o máximo rigor da lei. Mas enfim, qual que é a motivação que tá por trás disso? Será que a gente consegue pensar sobre isso também? Eu tenho que me despedir do coach, já me falaram 3 vezes, coach, então acho que agora eu tenho que te dar tchau mesmo. Tchau, um abraço, meu amigo. Obrigado e até a próxima. Valeu. Fala, Thales. Cadê o Thales? E aí, minha gente? Sumiu todo mundo? Oi. Não, eu tava aqui. Agora sim. Achei que o coach tinha levado todo mundo junto. Fala, Thales.
É uma solução simplória e simplista, como quase tudo dos bolsonaristas. Eles pensam assim, se o sujeito comete um crime, mata ele. Se o sujeito rouba alguma coisa, faz como fazem lá na Arábia Saudita, corta a mão do cara. Mas se o sujeito comete um crime sexual, corta a libido dele. Não é uma questão de libido que faz esse tipo de violência. É uma questão de violência, de poder, de uma série de outras questões que levam a pessoa a cometer esse tipo de violência contra pessoas mais fracas, contra mulheres, contra meninas, contra crianças. É outra questão, não tem a ver com libido. Então é uma visão simplória. Vamos cortar o libido. Às vezes você corta a libido e o sujeito continua violento e cometendo violências. Entendeu? Você não resolve o problema por aí. Não é por aí. Essa é uma solução simplista dos bolsonaristas dentro da ideologia deles. Ô, coach, Thales, tem uma sugestão aqui que está sendo dada no chat e eu acho que eu vou encampar essa ideia, que quem sabe eu me eleja em 2026. Cortar a mão, cortar o braço de quem rouba dinheiro público, né? Roubar o dinheiro público, a gente vai lá e corta o braço da pessoa, porque aí ela fica impedida de roubar dinheiro público. Será que eu vou ter apoio para essa medida? Não sei. Pois é, corta um pedaço da pessoa. Não é por aí, é uma solução simplista. Não está vendo o problema, a Cris sabe disso melhor do que eu. Isso é um problema de poder, que tem a ver com o poder, das pessoas exercerem o poder sobre pessoas oprimidas, sobre pessoas mais fracas, e exercerem esse poder de várias formas, inclusive da maneira sexual. É só isso. Então não adianta, você não vai resolver. A Cris quer falar aí. Fala, Cris. Eu quero acrescentar algo ao que o Thales está falando, que eu acho muito bom, que é o seguinte, Diego, também quando você pensa na castração química, né, vem uma ideia de que a libido vai ser cortada e, por exemplo, esse sujeito, o homem violador, não vai poder ter uma ereção. E aí a gente está associando também a prática do estupro e da pedofilia apenas à penetração, que também não é. Há outras formas várias de violar sexualmente uma criança ou um adulto, uma adulta, que não tem nada a ver com a penetração. Tanto que no Brasil, para caracterizar o crime de estupro, você não precisa de penetração, é qualquer ato libidinoso. Então, efetivamente, fisicamente, não impede o estupro, que eu acho que é uma coisa boa, é um detalhe, mas é uma coisa boa para a gente esclarecer, que também passa aí por essa demagogia, como se isso fosse uma solução. E também acho, Diego, que a gente consegue relacionar essa defesa da castração química como solução a essa história de que seria um crime de prazer, o que não é. E aí, Diego, se a gente for um pouquinho mais longe, a gente volta para aquele discurso de culpabilização da vítima, como se a vítima estivesse exercendo uma atração nesse sujeito violador, sendo provocada por aquela vítima, e algo que a vítima pudesse fazer para evitar essa atração, causar essa atração, despertar essa libido. E veja, no projeto a gente está falando sobre crianças. Não há nada que uma criança possa fazer, aliás, nem uma mulher nunca é culpada, uma adulta, mas não há nada que uma criança possa fazer e possa ser culpada de despertar a libido de um violador. Então as coisas são separadas, como o Thales estava dizendo, não é sobre isso, não é o prazer, não é a libido. Você não está resolvendo o problema, você está jogando para a torcida, tomando uma decisão muito, muito grave, que é intervir fisicamente numa pessoa condenada. Como vocês compararam, é cortar a mão, é cortar... Como se isso fosse resolver os roubos. Então, não vai resolver. Vai se dar outra maneira de cometer o mesmo crime. Você faz a castração química no sujeito, ele vai cometer o estupro de outra forma. Ele vai ser um pedófilo de outra maneira. Ele vai continuar. Isso não impede. É importante que isso fique muito claro e que esse debate seja feito de uma forma honesta, né, Diego? Como não está sendo feito pelos defensores desse projeto. Se eles pelo menos fossem honestos, falassem, ele não vai deixar de ser pedófilo, mas a gente vai tirar a libido dele, vai ser essa a punição, e aí você decide se aceita ou não. Mas é desonesto ao falar, né, como se fosse uma solução para o problema que não é. Diga, Thales. Só para acrescentar mais um caso à desonestidade. Hoje, houve uma operação da polícia em Goiás em torno de um caso de
de um deputado que estaria tendo relações com um garoto e não foi revelado o nome do deputado, etc. O que se diz é que o deputado é do PL. Ou seja, mais um conservador cometendo esse tipo de atitude, que é, na verdade, uma atitude de poder sobre um garoto. É uma atitude e é típica dos conservadores, que são cínicos, mentem, falam como se fossem a favor da família, etc., e destroem a família com esse tipo de atitude de poder. É isso aí. Quer complementar para a gente, Cris? Não, perfeito, Diego. Acho que a gente cobriu aqui todas as frentes, né? É muito preocupante que um tema como a violência sexual seja usada de forma política e leviana pelo Congresso, enquanto a gente está aí com projetos, Diego, que deixam clara a falta de preocupação com as vítimas de violência sexual, principalmente as crianças no Brasil. Falamos na semana passada do projeto que prevê retirar as previsões ao aborto legal no Brasil. Uma das autorizações legais aqui para o direito ao aborto no Brasil para vítimas de violência sexual. Então, por exemplo, crianças de 10, 11, 12 anos que são estupradas e engravidam têm o direito de ir ao hospital e interromper essa gestação. Esses mesmos deputados estão tentando retirar esse direito, submetendo crianças vítimas de estupro a sofrimento, e é uma situação que é equivalente à tortura, sim, é tortura e é inconstitucional, venho repetindo isso. Então, Diego, que defesa é essa que a gente está fazendo das crianças, que de um lado tenta tirar a proteção à saúde delas e de outra fingindo que por meio da castração química vai diminuir a violência sexual? Não vai diminuir a violência sexual. Essa não é a solução. A gente tem que trabalhar a prevenção. E uma das maneiras de trabalhar a prevenção é justamente dando educação sexual nas escolas, para que essas crianças saibam identificar os abusos que elas sofrem. Hoje isso está cada vez mais difícil, assim como buscar o direito ao aborto legal no Brasil está ficando cada vez mais difícil. Há um cerco no Brasil, Diego, há um cerco aos nossos direitos, aos direitos reprodutivos, aos direitos, aos corpos dessas crianças e dessas mulheres. E esses deputados, de outro lado, estão fingindo que eles se preocupam. Não é verdade. Inclusive, temos aí no Congresso Nacional acusados de estupro e agressão física, sabemos, acusados que calam as mulheres que denunciam e continuam no poder. Então, eu acho que a gente está numa fase bem preocupante para a gente ficar muito atento, Diego. Tivemos um presidente da República que disse que não estupraria uma deputada porque ela era feia. Basta lembrar, e ele foi eleito presidente da República desse país. Intervalo, a gente já volta. Fica aí. Bom, acho que cobrimos bem o tema, mas tem tudo uma correlação, né, Thales? Porque, por exemplo, falamos sobre violência policial, e é o chamado justiçamento também, porque o cara estava ali, roubou, furtou, sei lá, sabão em pó, biscoito, sei lá o que ele furtou, tá errado, tinha que pagar, tinha que ser preso, por mais que fosse uma questão ali de um furto pequeno, de necessidade e tal, mas enfim, é um crime, né? Então, tudo bem. Leva para a delegacia e esse é o procedimento, né? Deveria ser. Mas parte da sociedade acha, mas também o cara é ladrão, né? Tinha que fazer isso. Ficaram mais indignados com o rapaz sendo jogado da ponte, que também é algo que indigna, mas por quê? Porque, a princípio, ele não era alguém que tinha cometido um crime. Então, isso gerou uma comoção. Mas para o cara que furtou e levou 11 tiros nas costas, isso traz uma comoção. Aí nos chamam de defensores de bandido. Só que as mesmas pessoas, né, falam das senhoras presas ali na tentativa de golpe, de senhoras com Bíblia na mão, elas não fizeram nada, elas só quebraram o Congresso, não deve ser presa. Tá tudo errado, né? Parece que as coisas... Enfim, se ela defender as minhas ideias, tudo para ela. Se não for assim, morte. Ainda mais se for pobre e preto, né? E tudo tem a ver, Diego, com a questão do poder. É o sujeito que acha que foi dado a ele o poder da arma e que, portanto, ele tem poder de fazer o que quiser. Só que ele sabe que ele não tem esse poder com com pessoas abastadas, com pessoas que moram nas áreas nobres da cidade,
Com esses, ele não tem o poder. Então, ele não exerce esse poder, mesmo que esteja armado. Agora, com os outros, ele tem o poder. E aí ele exerce esse poder. O que tem que ser mostrado e o que tem que ser compreendido por essas pessoas é que o poder, quem detém é a sociedade. E que essas pessoas elas têm que estar subordinadas ao poder da sociedade democrática. Então, eles são representantes da sociedade em determinados momentos, e os policiais, eles têm a arma que nós demos para eles. E nós, então, é que temos o poder de decidir quando e como eles devem usar essas armas. Nós é que temos o poder de dizer que eles têm que botar câmeras e só usar armas sendo vigiados pelas câmeras. Esse tipo de coisa. Tudo está em torno do exercício do poder. Muito bom, tá?